Queridos irmãos, irmãs e amigos em geral, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, assim como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, desta vez da autoria do ilustre e culto pastor José Aldoir Taborda, e que tem como título Forças Abençoadoras no Exercício do Perdão Comunitário. Então, quais são os objetivos da presente lição? Conhecer a importância do perdão comunitário para o bem-estar da vida cristã. Perceber que o perdão envolve sentimentos, contudo promove ações abençoadoras que libertam e curam. E também praticar. Você já vivenciou uma experiência de perdão coletivo? Vamos ao texto áureo. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Encontramos isso no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Alguns textos bíblicos que reforçam esta afirmação. Vamos lá para Gênesis, capítulo 50, versículos 14 a 22. Abro aspas. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos.
Vamos agora lá para o Novo Testamento, Mateus, capítulo 18, versículos 24 a 30. Abro aspas. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia com 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Introdução. A doutrina do perdão é um dos temas mais empolgantes das Escrituras. E sua importância foi declarada nos ensinos teóricos de Jesus, na doutrina do apóstolo Paulo, a respeito das relações humanas no corpo de Cristo e demonstrada na atitude de Estevão, enquanto este estava sendo apedrejado, a exemplo da declaração de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É importante ministrar o perdão, não apenas individualmente ao irmão que lhe ofendeu, mas também precisa ser dirigido para a coletividade. Vemos muitas pessoas se afastando da igreja por causa de problemas de relacionamento com outros irmãos e pela dificuldade de liberar perdão. E isso afeta tremendamente tanto a comunidade como o indivíduo que carrega a mágoa em seu interior. Nossa lição trata da importância do perdão coletivo como um linimento para a dor pessoal e como um exercício de misericórdia a quem o ofendeu ou decepcionou e congrega no mesmo espaço religioso. Perdoar significa isentar o outro do merecido castigo por sua falta ou pecado. É, por um lado, um ato legal de absolvição e, por outro lado, uma limpeza do próprio coração. Pois aquele que não perdoa também não terá o direito de ser perdoado quando falhar. O perdão coletivo, portanto, é de grande importância para a vida de cada cristão, razão pela qual o apóstolo Paulo fazia questão de exortar os irmãos a se perdoarem mutuamente, conforme registrado em Efésios, capítulo 4, versículo 32. A exemplo daquilo que Deus fez por nós, quando não merecíamos. Ponto número 1. Uma linda história de perdão coletivo encontramos em Gênesis capítulo 45, versículos 1 a 9.
A relação de José com seus irmãos nos protagonizou uma linda e inesquecível história de perdão, ensinando-nos que o ato de perdoar não é algo simples, mas é tremendamente libertador. José foi desprezado por seus irmãos, jogado num poço sem alimento e sem água, depois vendido e totalmente esquecido deles. Embora tivesse um modo de viver altruísta e de temor de Deus, além de abandonado por sua família. O episódio na casa de Potifar resultou em sua injusta prisão. E como se não bastasse, lá acabou também sendo traído por seus supostos amigos. Sendo um jovem temente a Deus e sendo assim injustiçado, tinha tudo para esquecer-se de Deus e afundar-se no seu drama pessoal, pois aparentemente sua vida não tinha significado algum. Se José contasse para nós seu drama, sua depressão, incredulidade, todos entenderíamos facilmente. Mas ele é exemplo de Jó, em momento algum se revoltou contra Deus. Permaneceu fiel a seus princípios morais e espirituais, fugindo da tentação e preferindo ser preso a infamar a mulher de seu senhor. A dignidade, porém, não é um antídoto para a dor, a tristeza, a mágoa. Pessoas muito espirituais e de oração também sofrem destes males. E nesta hora é difícil perdoar e até mesmo crer num eventual pedido de perdão. Aparentemente, sua lembrança da família que o abandonou só retornou quando se encontrou com seus irmãos no Egito. Antes de revelar-se a seus irmãos, chorou e se escondeu. O amor era maior que o ódio, mas precisou criar uma motivação para o reencontro, para que eles também compreendessem a extensão de seu pecado. José perdoou a todos, e suas lágrimas levaram seu coração e o coração de seus irmãos para sempre. O perdão coletivo é fundamental para a felicidade individual, para a harmonia familiar e como testemunho da comunidade inteira. Aplicação para a reflexão. Considerando a situação a que José foi exposto, alguém de nós teria facilidade de ministrar perdão? Que força capacitou José a perdoar a tão grande ofensa? Que força precisamos para praticar tal tipo de amor? Vamos ao ponto número 2. Uma história de falta de perdão. Encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Enquanto Jesus ensinava a respeito da sua presença na reunião dos irmãos com o mesmo pensamento, Pedro inquiriu: até quantas vezes devo perdoar a meu irmão? 7?
A resposta de Jesus foi 70 vezes 7. Isto é, sempre. Nunca deve ser sonegado o perdão. E a seguir, passou a contar-lhes a história de um homem que devia ao seu senhor muito dinheiro, o qual lhe pedira perdão e misericórdia. Ele fora perdoado, mas depois encontrou um que lhe devia apenas 1/10 do valor que lhe fora perdoado. Em lugar de fazer o mesmo, o subjugava com violência, exigindo o pagamento. O fato de ele não agir com seu devedor, demonstrando a mesma misericórdia a que fora alvo, causou indignação nos colegas. E quando seu senhor soube do acontecido, puniu-o severamente. O devedor sempre seria preso caso não pagasse. Isso está registrado em Mateus capítulo 18, versículo 30. Mas este homem que não perdoou foi entregue aos atormentadores até que pagasse a dívida. Desta ilustração, podemos tirar 2 lições importantes para a vida. Em primeiro lugar, a incapacidade de perdoar é também uma prisão. A pessoa fica presa ao sentimento de vingança, nutre ódio no seu coração e exige que outros lhe satisfaçam. Os outros são sempre devedores, isto é, pessoas por ele consideradas inferiores e ficam do lado de fora de sua vida. E neste caso, é ele que fica preso. Em segundo lugar, a incapacidade de perdoar impede que a misericórdia o alcance. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele será torturado porque não apenas sua dívida o persegue, mas também a lembrança da misericórdia não compartilhada. Saber que foi amado e não correspondeu é algo para lamentar para o resto da vida. O texto ainda diz que ele estava entregue aos torturadores até que pagasse a dívida, conforme está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 34. E isto significa que haveria uma possibilidade dele sair do tormento. A possibilidade de ser perdoado ao reconhecer seu pecado e render-se aos pés de Cristo. Cristo morreu por nossos pecados, no lugar do pior pecador. E muitas vezes nós não somos capazes de perdoar nosso irmão que falhou, sendo que a dívida dele é bem menor do que era a nossa. Uma aplicação para a reflexão. Aquele que transporta pedras será maltratado por elas. E o que racha lenha expõe-se ao perigo. Encontramos isso em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 9. Faz algum sentido para você esta citação de Eclesiastes diante da parábola, ou deveríamos simplesmente aplicar a regra de Mateus, capítulo 5, versículo 7, que diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles
alcançarão misericórdia. Ponto número 3. Efeitos maléficos da incapacidade de perdoar. Geralmente, a incapacidade de perdoar é reforçada pelo orgulho, muito mais do que pela gravidade da ofensa. São as pequenas feridas que incomodam mais. É difícil alguém tropeçar em pedra grande. Uma pequena desavença causa um ressentimento e este vira mágoa. E, por fim, em rancor. Dependendo do tempo em que fica dentro do coração. É por esta razão que as Escrituras ensinam, abro aspas, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Isto está registrado em Hebreus capítulo 12, versículo 15. E Paulo continua, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Isto está registrado em Efésios capítulo 4, versículo 26. O ressentimento tem sido a causa de muita separação e até enfermidades mentais. A palavra ressentimento significa sentir outra vez, isto é, trazer à memória uma ofensa recebida e guardar no coração, gerando a mágoa que poderá transformar-se em rancor. Etimologicamente, o termo mágoa, do latim mácula, mancha, indica uma mancha do passado que permanece no presente, e isso causa rancor, do latim râncidus, rançoso, estragado, que fede, dando a ideia de algo que foi mal conservado e por isso fica rançoso. O ressentimento consiste na atitude de alguém atribuir a outrem a responsabilidade causadora de seu sofrimento, e essa atitude contamina o ambiente, pois impede de amar, de relacionar e de falar palavras agradáveis na presença do ofensor. É como tomar veneno, esperando que o outro morra. No tema do perdão, é preciso considerar tanto a necessidade do ofensor quanto do ofendido. É importante que o ofensor se arrependa a fim de que tenha a oportunidade de ser perdoado. No entanto, para o ofendido liberar perdão, mesmo sem arrependimento, é o que lhe salva da prisão causada pelos inimigos de sua alma e que abafam a expressão do amor, ira, animosidade, tristeza, e permite andar altaneiramente. Aplicação para a reflexão. No texto áureo temos a palavra de Jesus dizendo: perdoa porque não sabem o que fazem. É isto mesmo? Eles não sabiam? Certamente sabiam que estavam matando um inocente, mas não sabiam a gravidade do erro que estavam cometendo.
Conclusão. Apesar da grande dificuldade que todos temos de liberar perdão, é importante considerar as palavras de Jesus sobre esse assunto, a bem de nossa alma. O rancor impede a comunhão, apaga o espírito, tira a alegria. As pessoas ao nosso redor podem ser injustas e maldosas, mas se formos misericordiosos, perdoando os nossos inimigos, isto é, não desejando vingar-nos das ofensas, então alcançaremos misericórdia. Quando erramos, teremos o coração limpo e poderemos agir como pacificadores. As mágoas têm levado a separações no lar, afastamento da igreja, crítica exagerada das atitudes do outro e falta de avaliação pessoal, criando assim uma barreira para o relacionamento adequado com Deus. O perdão coletivo liberta, edifica a comunidade e faz fluir o verdadeiro amor de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Em Lucas capítulo 6, versículo 23, encontramos, abro aspas, regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Perdoar é exercer misericórdia. E misericórdia é compadecer-se da miséria do outro, mesmo que ele não faça nada por merecer. Que Deus nos ajude. Amém.